do consórcio. E nisso, uma vez que celebra esse contrato, vamos ter o contrato de programa, o qual vai verificar qual vai ser a relação entre esse município de Salvador e Porto Seguro com o consórcio. Por fim, a personificação vai dizer exatamente, vai trazer a personalidade jurídica, né, do convênio, do consórcio. Um detalhe, no consórcio privado, ele vai nascer quando esse consórcio, né, for protocolado, quando o contrato, né, o protocolo de intenções, melhor dizendo, for cadastrado no registro de pessoa jurídica. Porque é uma pessoa jurídica, então tem que registrar. Agora, no caso de consórcio público, esse consórcio vai ganhar vida a partir do momento em que a lei instituidora ganhar vigor, entrar em vigência. Então, uma vez que, como é que eu vou saber se um convênio é público ou é privado? A própria menção da criação falando convênio, gente, do consórcio, é a hora, 2h41 da manhã. A própria elaboração do consórcio vai dizer com clareza se ele é público ou privado. Então, não demanda muito raciocínio seu, que vai ficar expresso. O consórcio de direito público vai ter natureza autárquica, porque ele tem a forma de uma associação pública, logo natureza autárquica. Isso significa que seus bens são públicos. Bens públicos, para entrar ali tem que fazer concurso público. E um detalhe, apesar de mencionarem que o regime de pessoal é o estatutário, isso foi modificado em 2019. E tanto o consórcio público de direito público quanto o consórcio público de direito privado, o regime é o seletista. Isso significa que aquele trabalhador que fez o concurso público para trabalhar em um consórcio pode vir a perder o emprego. Ele não tem estabilidade. Ele é concursado, mas ele é seletista. Pode vir a ser dispensado e, claro, essa dispensa vai ter que ser motivada como qualquer ato da administração pública tem que ter a exposição de motivos. E essa natureza jurídica de autarquia interfederativa, por que autarquia interfederativa? Porque geralmente há diferentes entes da federação. 2, 3, 4 municípios, um município e um estado, ou seja, são pessoas de direito público, entes federativos, e que esses entes irão exercer atividade não econômica. O objetivo do consórcio não é ganhar dinheiro. Se fosse o objetivo de ganhar dinheiro, atividade empresarial, então o Estado deveria se valer de quê? De uma sociedade de economia mista e empresa pública só. Porque se o objetivo não é financeiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero sim fazer uma gestão cooperativa, né, conjunta de determinado assunto, aí sim o consórcio público é o adequado. Então a natureza jurídica desse consórcio público, que reúne diferentes entes da federação, é autarquia interfederativa. E, nesse caso, o regime jurídico, como eu comentei com vocês, é o seletista. O que mudou isso foi a Lei número 13.822 de 2019. Eu trouxe esse artigo primeiro para você ficar seguro quanto a essa resposta. Esse artigo 1º dessa lei alterou a lei número 11.107 de 2005, seu artigo 6º, que mencionava o regime estatutário para o consórcio. Contudo, isso mudou. Então, o regime atual é o seletista para o público e para o privado. Vejamos o que está escrito. O consórcio público, com personalidade jurídica de direito público ou privado, observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos ou a prestação de contas e admissão de pessoal, e será regido por quê? Pela CLT. Bens públicos, afinal, tem natureza autárquica, e esses consórcios vão editar atos próprios, contratos próprios, né? Ou seja, o contrato celebrado com o consórcio é com o consórcio.
Não é exatamente com os entes federativos que compõem um consórcio. Então, imagine que a União queira celebrar um contrato com a Amazônia Legal. A União vai estar celebrando um contrato com o consórcio Amazônia Legal e não com o Acre e não com o Amazonas. Ou seja, temos uma pessoa jurídica que pode celebrar contratos com outros entes federativos. E quem celebrar contrato com o consórcio estará celebrando contrato com esse, e não com seus entes que compõem. E seus atos são administrativos e os contratos, claro, administrativo. Quanto ao foro, depende. Quero processar o consórcio. Se o consórcio tem a participação da União, o processo vai tramitar na Justiça Federal. Se o consórcio não tiver a participação da União, mas for um consórcio distrital, municipal, estadual, então, no caso, vai tramitar no Tribunal de Justiça local. Como eu comentei com vocês, né? Existe a responsabilidade civil objetiva do consórcio, ou seja, uma vez que alguém teve o prejuízo ou houve um prejuízo para algum lugar por causa do consórcio, ele vai responder objetivamente, independentemente da demonstração de culpa, ou seja, causou o dano, vai ter que reparar. Não tem dinheiro, subsidiariamente vão responder aqueles que compõem o consórcio, os municípios, o estado, a União, se ela participar. E o consórcio vai passar pelo controle do Tribunal de Contas. Qual? De todos aqueles que são responsáveis pelo consórcio. Então, o Amazônia Legal, ele vai passar pelo controle do Tribunal de Contas dos estados, né, que compõem o Amazônia Legal. Eu trouxe aqui no consórcio Amazônia Legal o link porque é muito legal esse site. Ele tem exatamente como é o protocolo de intenções, o contrato celebrado, a lei dos estados envolvidos. Então, se você quiser ver na prática como funciona um consórcio público, esse Amazônia Legal site vai mostrar como foi feito o protocolo de intenções, como foi feito como foi elaborado, como ficou o resultado final das leis que envolvem. E perceba o seguinte, no caso, quem vai responder pelo consórcio, ou seja, quem é o chefe desse consórcio, geralmente a própria lei menciona, a carta de intenções menciona, geralmente o poder, dos representantes do poder executivo das entidades, dos entes federativos envolvidos. Então, o prefeito dizer vai ser o líder, quem responde naquele consórcio, quem vai ser o diretor, melhor dizendo. E nesse caso, pode haver, claro, uma eletividade entre os participantes, uma certa rotatividade, até para que não haja uma concentração de poderes nas mãos de um só por um tempo indeterminado. Então, vale a pena a rotatividade do líder daquele consórcio público. O consórcio público de direito privado já vai ser constituído de acordo com, uma vez foi feito o protocolo de intenções, ela poderá ser uma empresa pública, né, de serviço público, caso prefira colocar dessa forma, ou uma fundação estatal de direito privado. Essa é a natureza jurídica do consórcio público. E uma vez que ele foi criado e registrado o ato constitutivo daquele consórcio público de direito privado, ele ganha vida. Perceba que no consórcio público de direito privado não há a participação do poder legislativo nesse caso. E qual o objeto desse tipo de consórcio? Não há uma limitação exata, no sentido de isso pode. A gente pode dizer que o que não pode fica mais prático. No caso de consórcio público de direito privado, não pode englobar atividades típicas de Estado, como, por exemplo, controle relacionado aqui vamos cuidar da parte de multa
para quem sujar o museu, porque isso envolve poder de polícia, então não pode ser feito ou seja, um consórcio público de direito privado não pode, por exemplo, exigir multa, alguma penalidade para alguém que viole o patrimônio cultural de um dos entes federativos, em virtude da falta de poder de polícia que um consórcio privado tem. Ele é público, mas ele é de direito privado, ou seja, não há poder de polícia. Regime de pessoal idêntico ao consórcio público de direito público, é um regime seletista. E os bens aqui são privados. Os atos e contratos realizados no âmbito do consórcio público de direito privado são considerados atos da administração. Foro para discutir qualquer questão relacionada ao consórcio público de direito privado. Gente, a União não participa disso aqui. Então, nesse caso, quem vai ser o foro para dirimir conflitos com o consórcio público de direito privado é o Tribunal de Justiça local, TJRJ, no caso do Rio de Janeiro. Vai se submeter também à responsabilidade civil objetiva, porque, apesar de ser de direito privado, é um consórcio público. Daí a responsabilidade civil objetiva, e esse consórcio também se submete ao controle do Tribunal de Contas dos entes envolvidos. Existe esse projeto. Um detalhe, não se esqueçam, consórcio público não deixa de ser público porque é de direito privado. Então, até mesmo no consórcio público de direito privado, quem participa é União, Estado, Município, Distrito Federal. Eles participam. E ainda assim, por ser de direito privado, aí a gente vai dirimir questões relacionadas à justiça federal, à justiça estadual. A Lei número 4.679 de 2020 versa sobre a possibilidade de que os consórcios públicos de direito privado também integrem a administração pública indireta. Ele não integra. E o objetivo é que passe a integrar, porque isso vai estimular a criação de consórcios privados também. Aqui no caso eu trouxe para vocês a lei número 9.447, que é uma lei que autoriza o Poder Executivo a participar de consórcios intermunicipais de saúde e desenvolvimento em regime de gestão associada na execução de políticas públicas de saúde. Então, isso significa que já existe a lei autorizando. Caso o Rio de Janeiro venha celebrar um consórcio público na área de saúde em âmbito intermunicipal, uma vez assinado o protocolo de intenções, ele não precisa ser submetido ao Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo previamente já autorizou o Estado do Rio de Janeiro a participar desse tipo de consórcio. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode me escrever uma mensagem aqui abaixo do vídeo ou me mandar uma mensagem, seja no WhatsApp ou então no meu Instagram, e vai ser um prazer te responder.